Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Eu sei que as pessoas vão começar a entrar, mas à medida que vão entrando, quero que sejam bem-vindos a esse vídeo. É uma série desde ontem que a gente está falando sobre pré-julgamentos. E hoje nós vamos aprender como se policiar diante dos pré-julgamentos. Foi muito especial ontem, bastante testemunhos. Eu não imaginava que aconteceria tantos testemunhos assim, mas veio muitos testemunhos e a gente, não que nós precisamos sempre de motivação, aprendi que motivação nem todos os dias vai estar com a gente, mas o amor nos faz avançar. Tá bom? Então fique à vontade, eu quero orar pela sua vida e orar com você. Senhor amado, abençoe cada pessoa que está aqui, nesse momento, nessa live. Pai, nós não sabemos de tudo, ninguém nunca sabe de tudo, nós estamos aqui para aprender juntos. Nós queremos, Senhor Deus, crescer junto no conhecimento, na graça. Assim o Senhor fez e assim o Senhor nos ensinou. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos tanto de Ti. Se não for o Senhor para nos ajudar, Pai, se não for o Senhor o caminho, nós estamos perdidos. E não é simplesmente ter o Senhor só para ter esse benefício da vida eterna. Não. É porque nós queremos aqui na terra praticar o Seu amor. E queremos também ser curados e ajudar a curar alguém. Nos ajuda, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nessa luta que não é fácil contra os nossos próprios gigantes, o próprio eu, mas o Senhor nos dá força e nos dá graça. Estamos aqui para Te louvar, Te adorar. Abençoe cada pessoa que está aqui agora, cada pequenino, cada ser humano que se interessou em estar aqui nessa live e outros que não puderam estar por motivo de forças maiores nesse momento. Que essa live encontre alguém, retoque no coração de alguém. Amém. Bom dia, meus amados. Preciso ser simples, sei que fácil não é. Te amar é tão simples, mas a carne não quer. Viver de aparência é a complicação. Quero ter o seu coração. Do lado de fora tem a multidão, a mesma que aplaude, traz a condenação. Agradar aos homens e por dentro perder o prazer. Isso não é viver. Me ajude, ó Senhor, sozinho eu não vou. Me ajude, ó Senhor, sozinho eu não vou. Me ajuda, Senhor, do lado de dentro, onde a luta é maior e ninguém está vendo. Só posso olhar em volta e sorrir. Se dentro de mim Teu rio fluir, és fonte de amor, jorre minha água doce, me faz reluzente como o farol à noite. Só posso olhar em volta e sorrir. Se dentro de mim Teu rio fluir. Flua, Senhor, em nós o Teu rio, que nos faz compreender, Senhor Deus, a multidão e entender que às vezes nós fazemos parte dessa multidão, Pai. Aquelas que não entendem, Pai, aqueles que às vezes julgam sem saber. Pai, nós queremos uma vida simples. Como é ser simples, Jesus? Nos ensina como é ser simples, Senhor. Nos ensina, Pai, nos ensina, Senhor.
Sozinho eu não vou. Me ajude, ó Senhor. Sozinho eu não vou. Me ajuda, Senhor, do lado de dentro, onde a luta é maior e ninguém está vendo. Só posso olhar em volta e sorrir. Se dentro de mim seu rio fluir, és fonte de amor, jarre minha água doce, me faz reluzente como farol à noite. Só posso olhar em volta e sorrir. Se dentro de mim seu rio.
dia, meu amigo, o Espírito Santo está dizendo que a paz entra em seu lar. Se prepare para você começar um dia tão bonito. Esse é o dia que Deus fez para você. Se está nublado, não tem problema não. Se não está vendo o sol, existem coisas para te chamar a atenção. É o amor, é o sorriso de alguém, é a luz em seu olhar. Ofereça isso para alguém. Se está nublado, vamos caminhar. Se não está vendo o sol, ele vai brilhar. No seu interior é luz de Jesus. Comece a caminhar, não deixe a sua cruz. Comece a levantar, clame por Jesus. Comece a resplandecer essa linda luz. Comece a malhar, a selecionar os alimentos, a cuidar do teu corpo. Não deixa para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. Se é exercício, vai lá. Se é um livro para ler, vai lá. Se é um abraço, comece a abraçar através das palavras. Não deixa a depressão ser a sua comunicação. Não deixa os maus tratos machucar teu coração. Não deixa a adversidade ditar os teus passos. Não, não, não. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para andar. Se não consegue correr, se arrasta, mas vai dar certo. Vou até começar a fazer uma canção agora. Se está nublado, volte a sorrir. Aí Tom, escreve aí Tom. Se não tem sol, ele vai surgir. Nuvens não impedem de você olhar para Deus. Com esperança vou ir e toque no sol da justiça que brilha nessa manhã. Além das nuvens tem o sol. Amém, amém. Amados, que lindo, glória a Deus, que momento. Agora fica comigo aqui para a gente dar uma lida rapidinho na palavra do Senhor. E nós vamos falar hoje sobre como nos policiar diante dos pré-julgamentos. Nós falamos sobre pré-julgamentos ontem e foi muito lindo, foi muito lindo. É impressionante que o tema parece que a gente vai partir para uma polêmica. Não, não, ao contrário, nós não falamos mal de ninguém, nós olhamos para nós e nós aprendemos a lidar com essas coisas em nós. É assim que a gente melhora as coisas, não é verdade? Não é olhando para o outro para falar melhora, não, é olhando para nós e falar assim, nós vamos fazer a nossa parte. É isso aqui. Pronto, acabou. Não tem que atacar ninguém, não tem que falar do outro. A gente analisa a situação, olha a situação, né? E quando a gente percebe, é aquilo que a gente acaba fazendo. E por isso que esse estudo está sendo uma bênção, não é verdade? Vamos lá. Primeira coisa, ontem eu falei sobre o pré-julgamento. O que é pré-julgamento? É informação que você não tem certeza e às vezes nós nos tornamos esse tribunal pesado, o tribunal que condena, o tribunal que a gente quer absorver as pessoas, o tribunal que reúne testemunhas aqui dentro e existe testemunha falsa e se aqui é verdadeira, tem que provar que ela é verdadeira. É um peso desnecessário. Viver um pré-julgamento é um peso que nos mata todos os dias se a gente viver isso. E
Não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena a gente falar uma verdade, porque existe a verdade. Pega uma moeda, a moeda ela não tem dois lados, ela tem três. O meu lado, o seu lado e o lado de Deus. E a gente precisa lidar com aquilo que é a verdade e verdades. É verdade que Abraão ele falhou, ele não esperou, mas a verdade é que ele é o pai, Abraão que gerou o filho da promessa, ele é um homem de Deus, ele é o pai de multidões. Essa é a verdade, independente da verdade que ele viveu, que algumas pessoas chamariam o cara de um cara que mentiu, entendeu? Tá, Moisés, é verdade que Moisés cometeu um assassinato? Mas ele não é um assassino. A verdade sobre ele é que ele foi usado por Deus e um libertador, a graça o alcançou. Então, a verdade e uma verdade não pode acabar com as pessoas. É verdade que Davi ele cometeu adultério? É verdade, mas a verdade sobre Davi, que Jesus, filho de Davi, cara, aquele cara apontava para Cristo e ele foi o homem segundo o coração de Deus. É verdade que, vamos lá, vamos pegar aqui, é verdade que Noé, chapou? É verdade, mas a verdade é que, cara, aquele homem, ele tinha um coração bonito e foi o homem que Deus encontrou na terra. A verdade sobre ele é que ele foi usado. Não prevaleceu o na vida dele. A verdade. É verdade que eu e você, às vezes, cometemos coisas terríveis. Se as pessoas soubessem quem somos de verdade, será que caminham ali com a gente? Mas a verdade é que o sangue do Cordeiro nos liberta. A verdade é que o amor de Deus está sobre nós. A verdade é que Jesus é o nosso libertador. A verdade sobre você é que você está aqui agora e Jesus está aí contigo, eu creio. A verdade é que eu não posso te julgar. Jesus está com você, tá? Então vamos lá. Hoje, se tratando do pré-julgamento, nós vamos saber como nos policiar diante dessa situação, porque isso está na nossa carne e a gente precisa saber aprender a lidar com isso. Abra a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1, tá? O que precisamos fazer para nos policiar? O que precisamos fazer para nos policiar? Como nos policiar diante dos pré-julgamentos? Para a gente não olhar uma situação, ixi, ali ó, esse cara tá morto. Para a gente não olhar aquela situação, esse Brasil não presta, porque olha o que a gente está vendo de notícia. O que a gente precisa fazer para nos policiar? Aquele irmão lá, esse irmão não tem jeito para ele não, aquele cara caiu. Isso, adulterou, não tem jeito. O que a gente precisa fazer para nos policiar? Nossa, esse menino, ele nasceu assim, menino, cresceu ali, ó, naquela rua, vai ser um bandido, vai ser um bandido. O que a gente precisa fazer para a gente se policiar? É muito simples, vamos lá. Dá uma lida para mim aí, comigo, em Mateus capítulo 8, versículo 1. Vamos até o 4. Não, vamos até o 3. O 3 é suficiente. E descendo ele do monte, quem? Jesus, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Ele adorou primeiro, olha que lindo. Mas, cara, a graça estava ali. Eu acho que ainda que esse cara não fizesse isso, a graça é tão grande, eu vou ousar em dizer, se esse leproso não fizesse isso, deixa eu colocar meu cartãozinho para seguir aqui. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Primeiro ponto, o que precisamos de cara fazer é isso. É fazer como Jesus. Agir como Jesus. Fazer o que Jesus fez. Como a gente se livrar do pré-julgamento em nós, ou como a gente saber lidar com esse pré-julgamento em nós. Como nos policiar. Não tem outro meio. Eu estou te falando de verdade. Se eu falar para você olhar para o cara mais inteligente dessa terra, cara, ele vai falar: não, cara, de verdade, se você souber quem sou eu, os gigantes que eu travo para me fugir do pré-julgamento, não faça como eu. Se você olhar para o Anderson, cara, de boa, eu não sou a referência para você nesse quesito, e ninguém é, só Jesus. Aí que tá, Anderson,
Se você está falando que é só Jesus, então não existe esperança para ninguém, se ninguém pode ser exemplo de ninguém. Eu estou falando que o princípio é Jesus. Olha para Jesus para a gente aprender com Jesus, porque Jesus, ele sabe que nós não estamos imunes de nada disso. Porém, ele nos ensina como lidar. Preste atenção. Existem gigantes em nós que a gente vai vencer. Nós venceremos. Mas existem gigantes que a gente vai lutar com ele até o dia da nossa morte. Tá? Não tem Caleb tão forte no final quanto no início? Não significa que ele venceu com facilidade. Ele estava tão forte porque ele ainda lutava. Aqui que está o segredo. Quando fala que a gente no final vai estar forte, não é porque a gente vai cruzar os braços uma hora, não. É porque a nossa vida vai ser uma constante busca, uma constante luta. Então, por que olhar para Jesus? Porque Jesus nos ensina, até o seu último momento, lutar, não desistir. Jesus não morreu na cruz e no terceiro dia cruzou os braços, não. Você sabia que ele continuou no espaço de 40 dias pregando, ensinando, confrontando, amando, cuidando. Não parou o seu serviço, não. E até hoje a igreja continua, o Espírito Santo nos ensinando, nos trabalhando. Porque nós precisamos aprender com aquele que vai até o fim, não com aquele que, como eu, como você, está sujeito a cair uma hora. Por isso, Cristo. Então não é para te assustar e você entender, não, eu vou aprender com aquele que é celestial, que é imensurável, então eu não tenho condição. Ao contrário, aquele que é imensurável, aquele que é celestial desceu, se tornou humano para nos ensinar a vencer gigantes e nos ensinar a lidar com eles todos os dias, para a gente vencer, tá? Então vamos lá. Jesus, ele subiu no Sermão da Montanha e ele vai descer. Então, o que eu aprendo? Como que faço para ser parecido com Jesus? Primeira coisa, aprender a se colocar no lugar do outro. Quando ele desce do Sermão da Montanha, olha só, o Sermão da Montanha é um lugar onde Jesus explica, é onde Jesus prega, passa o teu conhecimento. Quando ele desce do Sermão da Montanha, ele está com um monte de gente que aprendeu a pregação, ouviu. Agora ele vai praticar. Porque lá em cima ele vai falar de amor, vai falar de reino, vai falar de justiça. Lá em cima ele vai falar de ser luz, como ser sal, ter a medida certa. Mas quando ele desce, cara, é o maior desafio. Por isso que quem lê uma palavra, lê a Bíblia, ele está no Sermão da Montanha. Quando ele desce, é perigoso se ele não praticar aquilo. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Na hora que ele desce, ele vai olhar o leproso. Aquele leproso era para estar na caverna. Ele venceu a vergonha, venceu o medo, rompeu para chegar até Jesus. Ele só queria tocar em Jesus. Primeiramente, ele também queria ser curado? Também, porque humanamente ele queria. Só que aquele leproso, ele não podia tocar nas pessoas. E as pessoas não podiam tocar nele, só se fosse um acidente. E ainda que fosse, aquela pessoa poderia ser contaminada. Jesus olhou para a maldição que estava sobre ele, para aquele problema terrível, e fala, cara, eu quero te tocar. Eu quero. Jesus fez o quê? Se colocou no lugar daquele que rompeu com medo, se colocou no lugar daquele que se sentia amaldiçoado, se colocou no lugar daquele que estava diante da multidão, que rompeu, enfrentou a multidão. As pessoas, às vezes, para receber o seu abraço, elas enfrentam uma multidão de problema, cara. Às vezes não é a multidão que está julgando, é a multidão lá do seu interior, o medo. Pô, eu quero tanto chegar perto daquele cara, eu quero tanto, sabe, ser amigo daquela pessoa, ser amigo do Sampaio, ser amigo da Eliane, ser amigo do Larisse, Joelce, ser amigo do Andresa, ser amigo do Dani, ser amigo da Karina, ser amigo do Santos Sandrali, ser amigo do Marciano, ser amigo da Raquel. Eu quero tanto Chayane, eu quero tanto estar perto do Gior Parque, eu quero tanto ser amigo da Marie Cristina. Mas, cara, a gente tem que analisar que aquela pessoa rompeu. Talvez ela se sente como um leproso. O leproso ali não era igual aquelas pessoas. E essas pessoas diferentes, elas enfrentam gigantes terríveis. Aí Jesus, ele faz o quê? Ele se coloca no lugar do leproso e sente a necessidade do leproso. Já pensou se Jesus falasse, se eu aceitar esse cara ficar perto de mim, as pessoas vão pensar o que de mim? Eu quero ser seguido de multidão. E às vezes, para a gente ser seguido de uma multidão,
a gente exclui essa galera que é desprezada da sociedade. É sério e forte isso. Para a gente ter seguidores, às vezes a gente quer só lidar com gente que vai ser aceita pela sociedade. Olhe como que Jesus se coloca no lugar do leproso. Tem muitas pessoas, não estou falando mal nem fazendo julgamento, mas é normal que às vezes ela fala, cara, para mim poder ser bem aceito e ter uma vida legal aqui, e eu estou seguido de um monte de gente que me admira, eu vou perder seguidores, eu vou perder admiração se eu tocar nesse cara, se eu me relacionar com esse leproso. Só que Jesus, ele não olha para a multidão naquele momento, ele olha para a multidão que o leproso enfrentou. Tem hora que a gente precisa parar de olhar para as nossas multidões, que a gente está ali sendo aplaudido por elas, ou sendo elogiado por elas, e a gente precisa olhar para a multidão daquele cara que se esforçou, lutou para estar perto de você, daquela alma cansada, abatida. Daquele cara que nunca conseguiu se aproximar de um líder, de um crente, porque ele se sente o cara mais impuro da face da terra, de um pastor. Oh meu, é aí que a gente precisa olhar para Jesus. Por quê? Jesus, ele sobe, mas ele desce. O sermão da montanha é para a gente subir, para ouvir. E aqui o nosso chão, a nossa realidade, é o cenário que a gente precisa descer. Se a gente sobe no sermão da montanha e ouve lá todos os ensinamentos, se a gente não desce para praticar, está errado. E quer saber? Aquele leproso não subiu no sermão. Ele não subiu, mas Jesus desceu. E aí que tá, tem muita gente que não consegue subir. E qual é o nosso papel? Descer. Descer porque a gente vai agora praticar, vai se policiar. Porque é muito fácil ouvir e admirar uma palavra, mas é muito difícil praticar aquela verdade. Aí eu te falo, é difícil e é simples, e o simples não é fácil, mas é necessário que faça. Jesus desce. O leproso não sobe, Jesus desce. Aquele cara que tem dificuldade não consegue subir, mas você tem que descer. Aquele cara que não consegue amar, não consegue subir, mas você precisa descer para amar. Aquele cara que não consegue cantar a sua canção, não consegue subir, desça, canta a canção com ele. Aquele cara que não consegue sentar na mesa, subir, almoçar com você, desça, almoça, nem seja ali na beirinha do chão. Isso a gente se policia. Isso, primeiro ponto, o ponto geral é ser parecido com Jesus, fazer o que Jesus faria. E o primeiro ponto é se colocar no lugar do outro. Cara, meu Deus do céu, sentir o constrangimento do outro. Quando a gente busca sentir o constrangimento do outro, a gente não julga. A gente consegue vencer os julgamentos mais fácil, com maior facilidade. Sentir a dor do outro, sentir o constrangimento do outro. Por que aquele leproso estava diante do Senhor? Olha o que ele estava vivendo. Ele estava ali, olha só, ele, na cabeça daquele leproso, eu cheguei até aqui, eu creio tanto que isso é um Jesus, que não importa o que a multidão vai pensar de mim, mas eu me importo sim. Ele está constrangido. O que é constrangimento? Você acredita em algo, você acredita que você vai vencer, mas ao mesmo tempo você sabe da realidade. Você está diante do ideal, mas você está vivendo a realidade. O ideal é, você vai ser curado. A realidade é, você é um leproso. É difícil. Então esse é o constrangimento dele. Aí Jesus, com humildade, o que é necessário se ter para romper com isso? Para se colocar no lugar do outro? Humildade. Jesus é humilde. Simplicidade. Ele não complica, ele é simples. Generosidade. Ele se importa com a alma daquela pessoa. E com tudo isso, ele se coloca no lugar do leproso. Jesus, ele não está preocupado em perder seguidores em multidão. Ele está preocupado com a multidão que o leproso enfrentou. Amém? Anota isso aí. Não tenha medo de perder seguidores, se tratando de uma multidão. Quando você está diante de alguém que precisa do seu abraço, você precisa pensar muito mais na multidão de problemas que aquela pessoa enfrentou,
para estar diante de você e perto de você. Humildade, simplicidade, generosidade. Sem esses 3 pontos a gente não consegue vencer o pré-julgamento em nós e a gente não consegue ser ponte para a vida de pessoas, ser fonte da água viva na vida de pessoas, levando a palavra, levando Jesus. Esse é o primeiro passo. O segundo é conhecer a história do outro. Você já parou para pensar que nós falamos muito do outro sem conhecer a história do outro? Cara, cada um tem a sua história. Uma criança, olha isso, uma criança quando ela nasce, ela não quer ser uma criança triste, ela nasce alegre. O pai mexe, ela sorri, ela faz as palhaçadinhas dela e todo mundo ri de uma criancinha. Aquela criança, ela não pediu para se tornar às vezes um adulto triste, isolado. Aquele adulto triste, isolado, ou aquele jovem carrancudo, aquele jovem cheio de dores, cara, ele não pediu para ser isso. Aquela criança, ela nasceu para brincar, para correr. Ela era uma criancinha que na cabeça dela era até uma adulta, porque ela achava, a criança, ela acha que ela ensina os pais. Na cabecinha dela, ela quer pegar o que ela quer pegar. Na cabeça dela, ela sabe. Uma criancinha, ela quer pular, às vezes, de um lugar alto. Na cabeça da criancinha, aquele lugar que você enxerga que é alto, para ela é baixinho. Ela pula e o macho quebra o braço. Para aquela criancinha, ela pode dirigir um carro. São os pais que vão ensinar. Mas na cabeça dela, ela está certa. Na cabeça de uma criancinha, a casa que o pai tem alugado não é para estar alugada, é para dar para o amiguinho dela. Que o amiguinho dela não tem casa própria. Na cabeça de uma criancinha, o dinheiro que ela tem ali, cara, ela nem sabe como surgiu. Então, alguns pais ou algumas pessoas não conseguem, não entendem que, na verdade, nosso desafio maior não é construir uma história de uma criança. Nosso maior desafio é não destruir e não desconstruir a essência de uma criança. Você sabia disso? Quando uma criança, ela pega aquele prato ali e joga no chão, presta atenção, não é assim. Na cabeça dela, ela está certa, porque ela nunca teve outra vida. Na cabeça dela, pegar o prato e jogar no chão é a coisa mais pura do mundo e simples, é o certo. Aí algumas pessoas falam, criança, mas você não é assim, porque papai me ensinou, não é assim. Não, você está desconstruindo. Se ela quebrou um prato, compra outro. Vai lá, filhinha, deixa eu te ensinar. Não pode fazer. Não se faz isso. Você, na verdade, não está construindo. Você corre o risco de estar destruindo. Então, nosso maior desafio em ajudar uma criança, em compreender uma criança, não é simplesmente construir um futuro, é não destruir aquilo que está nela e aprender a lidar, transformar aquela pérola numa joia maravilhosa. Porque uma criança, ela se comporta já no mundo dela como se fosse um adulto. Ela dança no ventre da mãe e não importa a canção que você tocar. Não importa, você mexe. Se for uma pancada, ela está dançando, mas ela está sentindo, ela não sabe expressar. Então, toda criança, quando nasce, na verdade, ela não pede para ser um adulto isolado. Ela não pede para ser um adolescente triste. Tem criança que toma puxão de... tem meninas e meninos que tomam puxão de cabelo dos pais dentro de casa. Aí como que essa pessoa cresceu? Então a gente precisa, para não fazer pré-julgamentos diante de um adulto, tentar se colocar no lugar daquela pessoa, não no tempo de adulto, mas imaginar que ela foi uma criança. Talvez ela sofreu um abuso, cara. Talvez ela tomou um tapa tão grande do pai na cara, no rosto, no olho, soco no olho, que ela ficou uma criança com aquele choque. Até ali ela brincava. É legal, eu vou brincar na rua. Aí eu vou chegar com meu pé sujo, eu pisei no tapete. Filho, não pode. Esse tapete estava limpo. Quantas pessoas na vida, por causa de um tapete sujo, destruiu a essência de uma criança, a inocência.
Será que aquela pessoa é arrogante porque ela quer, ou será que ela traz? O seu pai, sem muita maldade, achando que fez certo, pegou um chicote, deu uma coça naquela criança, colocou ela numa água com bacia, uma bacia de água com sal. Será que aquela criança ela estava preparada para ficar de joelho em cima do caroço de milho durante 1 hora? A gente precisa mais conhecer a história do outro antes de julgar que aquela pessoa é arrogante, aquela pessoa é isolada. Será que lá atrás aquela criança não ouviu outra criancinha dizer: olha, meu chinelo é melhor que o seu? E ao chegar em casa, o pai não ficou na cabeça dela falando: não, você vai ser melhor que ele um dia? Será que aquele cara é daquele jeito? Será que ele pediu aos 10 anos de idade? Será que ele pediu para sentar no colo daquele homem, que não é nem parente, ou às vezes é parente, e violentou aquela pessoa? Será que o contato sexual de uma criança, de uma pessoa, não foi com um homem que também um dia adquiriu monstruosidade dentro dele? A gente precisa conhecer mais a história do outro. A gente sabe tão pouco um do outro. Não que tenha que saber da história do outro, mas se for para poder abraçar, conheça um pouco. Ou não julgue. Ou se for querer julgar, conheça a história de alguém. Toda criança que nasce, cara, ela quer ser feliz. E às vezes essa pessoa se torna um ser que chamamos de monstro lá no futuro. Mas o que aconteceu para essa pessoa ficar desse jeito? Quantos filhos chegaram aos 18 anos de idade, conquistaram a sua independência e pocaram fora de casa porque não aguentava mais ficar? Porque não é só dali, é lá da infância. Quantos filhos viu o pai bater na mãe? Quantas criancinhas cresceram vendo o pai batendo na mãe e se destrói? Só que ela nasceu entendendo que a vida era bela. Anderson, o que fazer para a gente não fazer pré-julgamentos? Você, como adulto, voltar a ser uma criança. Se colocar no lugar de uma criança. Jesus nos ensina isso. Ser como criança. Seja um adulto ou criança e a gente vai conseguir se colocar no lugar de muitas pessoas com a alma ferida. E entender que nem todas as crianças conseguiram crescer debaixo de um abraço, um lar que ora, um lar que inspira, apenas um lar que transpira. Se colocar no lugar do outro é o segundo ponto mais forte. Deixa eu continuar aqui que me pegou aqui, tá? É o primeiro ponto, se colocar no lugar do outro. Primeiro ponto, conhecer a história é o segundo ponto que eu acabei de falar. Crianças sofreram abuso de autoridade, gente. Elas se tornaram a pessoa tão azeda, tão amarga no futuro. É isso. E eu quero falar logo do terceiro, que eu anotei aqui, ó. Como gostaria vocês de ser tratado? Como fazer para a gente romper com pré-julgamentos? É você exatamente falar como que eu gostaria de ser tratado. Como que eu gostaria de ser tratado?
Existe um equívoco muito grande sobre amar o meu próximo, sobre estar no lugar da pessoa. Eu vou contar um testemunho pessoal. Eu recebi uma carta de uma mulher, tá? No meu Instagram. A carta é uma carta muito linda. Eu não vou ler aqui porque não tem necessidade. Talvez essa pessoa possa estar até aqui, e aí? Então eu não vou ler a carta como ela é detalhadamente. Mas se ela está aqui, que bom que você está aqui. Mas essa mulher mandou uma carta muito bonita. Anderson, eu te amo. Você é uma bênção na minha vida. Você tem luz. Eu amo a sua vida demais. Você é uma pessoa muito linda. O seu coração é um coração que me passa alegria e paz. Aí eu li aquilo e achei maravilhoso aquilo. Eu me senti tocado. Aí eu comecei a conversar com algumas pessoas sobre o pré-julgamento. Aí uma pessoa falou, Anderson, me fala daquela carta que você falou. Eu comentei com essa pessoa. Ela falou, cara, é uma carta que é bonita, né? Mas a gente não sabe quem está do outro lado. Aí eu falei, obrigado, é tudo que eu queria. É tudo que eu queria. Exatamente por não saber quem é que está do outro lado, quem está do outro lado, como está do outro lado, tudo que eu tenho é uma carta. E essa carta não me dá o direito de falar se aquela pessoa está mal intencionada ou não. Cara, é aqui. Eu peguei isso para mim. Eu não posso julgar alguém que eu não conheço, porque tudo que eu tenho é uma carta. Só que a carta que eu tenho me faz bem. Então eu decido acreditar nas pessoas. Então o terceiro ponto é se colocar. O terceiro ponto é como que você gostaria de ser tratado. Como que essa pessoa gostaria de ser tratada. Olha que forte isso. Se tudo que eu tenho é um sinal e esse sinal, ele não me causa mal, eu não posso julgar a pessoa do outro lado, cara. Porque se você for olhar a carne vai falar, velho, é uma mulher dando em cima de você, é uma mulher querendo seu dinheiro, é alguém se aproximando. Não, cara. Isso eu não sei. E se eu não sei, eu não posso falar daquilo que eu não sei. Porque tudo que eu sei que tem uma carta. Olha como que a gente se policia muito forte. Pensa comigo, eu queria que você pensasse mais sobre isso. Eu recebi uma carta. Anderson, a carta está dizendo, você é maravilhoso, você é uma benção. Pô, por que eu vou ficar imaginando que o maravilhoso é, você é maravilhoso? Que tal eu me colocar no lugar daquela pessoa e imaginar como que eu gostaria de ser tratado? Você é um ser maravilhado por Deus. Você é lindo. Aí por que pensar? Você é lindo. Não! Por que não pensar isso aqui, ó? Você tem a graça de Deus. E você tem uma beleza de Deus na vida. E você tem a graça de Deus na vida. Por que não? Aí a pessoa fala, mas eu não sei quem. Tá, se você não sabe quem, faça bem a você mesmo, acreditando que possa ser uma pessoa de boa índole. Porque tudo que eu tenho é uma carta. Cara, e essa carta tem um preço imensurável. Lembra da mulher que pegou aquele perfume caro, preparou com um bom tempo, pegou o salário, não sei se é de um ano dela, não sei, sinceramente eu não sei, mas o salário dela todinho, comprou aquele perfume, já pensou, o que Judas fez? E aí? Gastou dinheiro, poderia pegar isso aí, isso é caro, dá para os pobres. Cara, Jesus falou não. Jesus não quis saber, cara. Por que Jesus não quis saber? Porque Jesus gostaria de ser tratado daquela forma humanamente. Jesus gostaria que Judas entendesse que Jesus ele pegou o melhor perfume. Jesus gostaria que ele também recebesse o carinho que ele deu para aquela mulher. Aquela mulher o adorou. Não importa. Às vezes as pessoas, querida, ela prepara algo para você de uma forma tão simples, mas aquilo custou a vida dela. Aí nessa conversa eu falei, cara, calma aí. Eu peguei então, na verdade, se eu escolho falar que essa mulher está com maldade, ou julgar essa pessoa sem conhecer ela, então eu não julgo pelo que ela é. Opa, você vai pegar. Se eu julgo que essa pessoa está com maldade quando eu não conheço ela, e tudo que eu tenho uma carta muito bonita que ela me mandou, e essa carta não agride, não ofende,
Então, se eu julgo essa pessoa, faço um pré-julgamento de que ela é uma pessoa má, eu não estou julgando pelo que ela faria. Eu estou julgando pelo que eu seria no lugar dela. Aqui eu encerro. Se eu não te conheço e eu julgo que você é uma pessoa má, eu não te conheço, mas eu me conheço. Então estou dizendo que não é pelo que você faz. Se eu julgo que você vai fazer uma coisa de ruim comigo sem te conhecer, é porque eu me coloquei no seu lugar e eu corro o risco de estar fazendo o seguinte: assim eu faria. Poxa, Felipe que está aqui. Felipe, você é um cara lindo, cara. Um cara que canta demais. Aí Felipe, não sou. Falsa modéstia de Felipe. Por que falsa modéstia? E se ele está falando a verdade? E eu tenho que acreditar que ele está falando a verdade, porque eu não sei se ele está com falsa modéstia. Porque eu vou falar que ele é um falso, sendo que eu decidi elogiá-lo. Então calma aí. Se eu estou falando que ele seria falso, não é por causa dele, é por causa de mim, porque no lugar dele eu seria. Então eu descobri que na verdade eu não te amo por aquilo que você é. Eu te amo por aquilo que eu sou. Eu não te amo porque você gosta de ser amado. Eu te amo porque eu gostaria também que alguém me amasse. Por isso eu amo a Deus acima de todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesmo. Cara, isso é Bíblia. Eu descobri que na verdade a Bíblia é tão simples e a gente usa palavras fortes, pega a palavra de efeito. Eu te amo pelo aquilo que você é. Não, eu te amo por aquilo que eu gostaria de ser amado também. Eu te amo não é por causa das suas qualidades. Eu te amo também porque eu acredito nas minhas qualidades. Eu te amo não é porque, cara, você é um cara que vai me retribuir. Eu te amo porque, cara, eu gostaria de oferecer para você. Eu te amo não por aquilo que você é. Eu te amo por aquilo que eu sou. Eu sou alguém que necessita de amor. Eu não conheço você totalmente, mas o pouco que eu me conheço, cara, eu preciso acreditar em você, porque eu gostaria que alguém acreditasse em mim também. É isso. Cara, quando eu descobri isso, aí eu falei, cara, chega, eu não posso mais falar do outro que eu não conheço. Aí alguém fala, mas e se ele não for um cara sério? Cara, se não é pra gente discutir, o se é uma dúvida. O se é incerteza. Eu prefiro não tentar adivinhar, mas eu prefiro acreditar. Uso de prudência. Não me aproximo, mas eu não posso julgar. Eu não abraço de cara, mas eu não posso julgar, cara. O problema está em condenar. Qual o problema? Aquela mulher ter mandado uma carta para o Anderson Freire, tão bonita. A minha esposa leu comigo. Nós entendemos que aquela carta me fez bem. Cara, o meu filho leu aquela carta. Então por que alguém fala, não, vai que essa pessoa aí, é uma pessoa do mal? Por que do mal? Por que não pensar bem dela? Por que não acreditar que essa pessoa escreveu uma carta boa para você? A pessoa eu não conheço, a carta eu conheço. Mas aí que está o segredo: se eu não conheço, eu vou me afastar. Se eu não conheço e ela mandou uma carta para mim, eu pego esse sinal. E aí, cara, eu vou acreditar que essa pessoa pode ter falado a verdade, senão eu vou viver um pré-julgamento. Então o primeiro ponto vamos ler aqui de novo, que eu anotei aqui porque é muita coisa. O primeiro ponto, acima de tudo, o segredo para a gente se policiar é fazer como Jesus fez, cara. Igual ele fez com o leproso. Ele se colocou no lugar do leproso. E ele conhecia a história daquele leproso. Naquele momento ele não quis saber. Ele falou, cara, esse cara tem uma história incrível. Ele com certeza pensou, esse cara rompeu. Então a gente precisa conhecer a história do outro. Nenhuma criança nasceu e decidiu um dia ser uma pessoa carrancuda, isolada. E a gente precisa ser um adulto criança para se colocar no lugar de uma criança, entender que Zaqueu, o pai escolheu o nome dele, o nome de Zaqueu fala de ser justo, mas ele se tornou um cara perverso no meio da estrada, corrompido, mas o pai sonhou que ele fosse aquilo, e Jesus entrou na casa dele, sonhou que ele fosse o pai sonhou que ele fosse um filho direito. Jesus consertou Zaqueu. E o segundo, como você gostaria de ser tratado, tá? Nem todo dia a gente está bem, né? Nem todo dia a gente está legal.
E nem todo dia alguém vai estar legal. Nem todo dia as pessoas vão estar como elas gostariam de estar. Existem dias que você vai estar com a cabeça doendo, existem dias que você vai estar mal-humorado. Olha, a palavra do Senhor, sermão da montanha, mas desça a prática. O Espírito Santo está contigo. Nem todo dia, cara, você está bem para dar um bom dia. E como que você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser observado pelas pessoas? Tá. Eles te tratam bem? Não espera. Trate alguém bem. Pense algo bom a respeito de alguém. Talvez aquela pessoa não foi legal naquele dia. Mas e das outras vezes que ela conseguiu ser bacana? Talvez aquela pessoa tenha dificuldade para sorrir. Que seja um sorriso. E os traumas que essa pessoa pode ter vivido? Nem todo mundo que buzina para você no ponto está querendo te dar carona para poder te levar para um motel. Olha, se não for o que te agrade, se for maldade, não olha mais. Mas pode ser Jesus passando ali e falando: olha, eu quero te dar uma carona. Quem sabe o pneu furado não foi Jesus permitindo tudo aquilo para você ser alcançado por aquela pessoa, ser ajudado por alguém que tanta gente fez pré-julgamento delas. Jesus está aqui agora. Ele quer curar a sua vida. Ele não quer que você saia dessa live com dores, com marcas no coração que te faça chorar. Eu quero orar por você. Jesus, cura-nos, liberta-nos. Nos ajude, Senhor Deus, a se colocar no lugar do outro. Nos ajuda a ser parecido com o Senhor. Nos ensina isso. Jesus, nos dê a capacidade, nos capacita, através do Espírito Santo, a nos colocar no lugar do outro. Nos ensina, Jesus, a conhecer mais a história do nosso irmão. Nos ensina, Jesus, a observar como gostaríamos de ser tratados, para a gente conseguir tratar melhor alguém. Precisamos do Senhor, porque o Senhor assumiu o nosso lugar na cruz. Nos ajuda, Espírito Santo. Ajuda cada pessoa aqui agora. Traga cura para a alma, alívio para a alma, descanso, cura para a mente. Em nome de Jesus. Quero cantar uma canção com você. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é só imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro por onde eu fui. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amanhã, às 9 horas, a última parte dessa série, pré-julgamentos. Como fazer para sermos curados disso tudo. Ontem foi o conhecer o que é pré-julgamento.
encará-lo de frente. Hoje nós conhecemos, aqui estudamos juntos como nos policiarmos, que é olhando para Jesus, aprendendo com Ele, 3 pontos: se colocar no lugar do outro, conhecer a história do outro e como gostaríamos de ser tratados. E amanhã a gente vai saber como vencer. Vamos saber não, vamos conversar como vencer isso dentro de nós, sermos curados na alma. Te convido amanhã às 9 horas, tá bom? Jesus abençoe, fique na paz. Obrigado pela companhia. Senhor, ore por essa pessoa, ore pela minha família, ore. E sim, eu vou pegar todos os nomes aqui, eu vou orar por todos vocês em nome de Jesus. Cristina Rocha, Jocilna Jatuá, Jesus abençoe. Obrigado, Daniel, Felipe, amém. Mel, Deus te abençoe. Amém.